Fala aí pessoal, beleza? Boa tarde. Bem, hoje eu tô aqui, a minha intenção do vídeo de hoje é fazer um vídeo para vocês mostrando como realizar os testes do estator. Eu tô aqui com a Ulisses de um amigo meu aqui, ela não está carregando a bateria. Um dos principais sintomas para você começar a desconfiar do estator é justamente isso. Sua moto, ela em marcha lenta, ela está carregando ali abaixo de 13.5 e 13.5 volts, se você tiver voltímetro no painel. Se você não tiver voltímetro no painel, você pode verificar isso com um multímetro espetado na bateria. Ou se a moto também acima de 2.000 RPM tiver carregando menos que 14 volts. Então, esses dois sintomas podem indicar um problema no estator e ter um procedimento para realizar esse teste. O procedimento em PDF está lá no canal no Telegram e eu vou fazer um videozinho aqui mostrando como que a gente deve realizar esse teste e quais valores que deve aparecer, ok? Antes eu vou mostrar como que a moto fica. Enquanto ela tiver bateria, ela ainda vai dar start, ela vai pegar, porém ela não vai estar carregando o sistema, porque o estator é o principal ator no sistema de carregamento da bateria das nossas brutas, ok? Não só das nossas brutas, mas qualquer outra moto que trabalha com sistema de estator, ele é a principal, ele e o regulador são os dois itens que vão trabalhar em conjunto para sua moto funcionar, ok? O estator vai gerar corrente alternada em função do giro do virabrequim e ele vai mandar essa corrente alternada para o regulador de voltagem. O regulador de voltagem vai transformar isso em corrente contínua, que é o tipo de corrente que pode trabalhar no sistema da nossa moto. Então, por isso que os dois têm que estar sempre em bom funcionamento, porque um pode atrapalhar o funcionamento ideal do outro, ok? Então, vamos lá. Então, pessoal, só fazendo um vídeo demonstrativo aqui do problema. Eu estou aqui com a moto, a bateria está com carga, a gente deu uma carga nela, então ela está ali com 12.6, ok? A moto ainda está desligada, então vamos lá, vamos ligar a moto. A Ulisses desse nosso amigo aqui, ela tem o voltímetro no painel. Para frente eu vou fazer um vídeo explicando como instalar esse voltímetro no painel, porque isso é uma ferramenta muito útil no dia a dia você ter na moto, porque com ela justamente você vai saber se o seu estator está com algum problema e você pode ficar livre aí de ficar na estrada, num local deserto, porque você vai saber, você vai conseguir acompanhar o carregamento pelo voltímetro no painel. Então vai ter um videozinho explicando para frente aí de como instalar esse voltímetro. Mas voltando aqui, eu virei ali, você pode ver que tem uma diferença entre o voltímetro do painel, ele está marcando 11.9 e o meu multímetro direto na bateria está ali no 11.18. Então a gente tem uma diferença de 0.3 volts aí. Mas vamos lá, eu vou dar o start aqui. Aquilo que eu falei, a moto ela liga, mas em lenta ela está ali carregando só 11.9 no voltímetro do painel. Mesmo quando eu acelero, o máximo que ela chega ali, mesmo a 3.000 RPM, é 12.9, 12.8. E aqui, ó, vocês podem reparar também no multímetro que está ligado direto na bateria. Ela em lenta, ela não passa de 12.2. Então isso é um indicador que a gente tem um problema no sistema de carregamento. Mesmo quando eu acelero, o máximo que eu chego ali, ó, é 12.5. Então realmente a gente tem um problema no sistema de carregamento. Agora vamos lá continuar o vídeo lá para a gente ver como faz o teste do estator. Beleza? Então, pessoal, como eu te falei, essa aqui é uma Ulisses, mas o procedimento do teste do estator vai ser igual para todos. Então eu vou fazer da Ulisses e vocês podem depois realizar em todas as XBs. A única diferença que tem quando a gente estiver olhando o multímetro, abaixo de 0,8 é um extrator trifásico
e eles têm umas diferenças de valores nominais que eles têm que atender. Porém, o procedimento do teste é o mesmo. Só realmente os valores nominais que mudam. Os valores a gente pode encontrar no manual de serviços, tem os valores nominais que o estator tem que apresentar. E também no link, lá no documento lá do Telegram, consta os valores nominais que tem que estar para 06 e para 08, ok? Então vamos lá, vamos começar aí o vídeo. Para ter acesso à fiação do estator, qual que é o primeiro passo? A gente vai precisar tirar a capa da polia, porque a conexão do estator e regulador está exatamente aqui atrás dessa parte aqui. Então a gente tem que tirar, ela é presa por 3 parafusos, 2, 3, e para facilitar para ela sair, a gente tira também os parafusos aqui da ponta do spoiler, ok? Aí a gente vai ter acesso à fiação do estator para poder realizar os testes. Então vamos começar aí. Então, uma vez que eu tirei a capa da polia, eu vou ter acesso a toda a fiação que fica aqui. Ela fica protegida por essa partezinha de plástico. Aqui eu tenho a fiação de diversos sensores da moto, do meu regulador e do meu estator. Como eu falei lá no início do vídeo, ela é uma 06, então ela é um estator trifásico. Isso quer dizer que ele tem 3 fases saindo do estator e 2 fases elas 3 fases saem do regulador, do estator, vai para o regulador. Aqui é justamente a conexão do estator com o regulador, e do regulador, que fica ali na frente, o regulador de voltagem, saem 2 fios que mandam a energia, a corrente contínua para o sistema. Então aqui, nesses 3 fios que estão vindo do estator, eu tenho corrente alternada, que ela entra aqui, ela vai lá para o regulador de voltagem que está lá na frente e sai por esses 2 fios que vai para o sistema da moto em corrente contínua, certo? Aqui nesse caso, tem os fios do estator e regulador, eles estão soldados. Bem, eu particularmente não gosto e não recomendo que soldem. Por quê? Porque se você precisa fazer uma manutenção na estrada, se você precisa fazer um teste, alguma coisa assim, dá muito mais trabalho quando você está com os fios soldados. Existem conectores estanques na minha moto, depois eu mostro a foto. Na minha moto eu utilizo os conectores estanques, que não tem problema, que não gera problema nenhum. Eu mesmo na minha moto eu uso conector e a minha moto está hoje com 111 mil quilômetros rodados. Então é a prova que o conector não faz mal ao sistema de carregamento. Pelo contrário, ele gera praticidade. Porque se fosse para ser soldado, vinha soldado de fábrica, certo? Muitas pessoas soldam porque antigamente tinha um problema no chamado conector 77, que era um conector de baixa qualidade que vinham nas buias abaixo de 0,8. Porém, isso depois foi evoluído. E justamente hoje em dia existem conectores estanques de ótima qualidade que vai aguentar o calor daqui, toda a tensão perfeitamente, não vai gerar nenhum problema. Então eu recomendo sempre utilizar conectores. Aqui, essa aqui do amigo aí, ela tá tudo soldado, mas dá para fazer o teste do mesmo jeito e tudo aparenta que tem problema realmente no estator. Vamos começar a fazer os testes e a gente vai ver o diagnóstico, ok? Então vamos lá, galera, vamos continuando os testes aqui. Bem, o primeiro passo do teste a gente fez lá na outra parte do vídeo, quando eu coloquei o multímetro na bateria e verifiquei que mesmo em altas rotações o multímetro ele não dava mais que 12,5 volts. Isso já é um indicativo que eu tenho um problema no sistema de carregamento. Esse é o primeiro teste que você tem que fazer. Você não precisa abrir nada, é só realmente botar, se você tiver voltímetro no painel, você vai olhar no painel. Se você não tiver o voltímetro no painel, você vai pegar o seu multímetro e vai botar na bateria, igual eu botei lá no começo do vídeo, com a moto ligada, e ela tem que dar em marcha lenta acima de 13,5
E acima de 2.000 RPMs, ela tem que dar aí acima de 13.8, 14, ok? Agora a gente vai para a segunda parte do teste, que é o teste para justamente verificar se o estator, se ele está com o isolamento dele queimado. Então, qual que é o primeiro passo? Primeiro passo, com o multímetro na posição de ohms, você vai colocar aqui o seu multímetro, você vai pegar o seu multímetro, meu multímetro no caso eu estou colocando aqui ele na posição de 200 ohms, para justamente ver resistência. Então você vai pegar seu multímetro e vai poder colocar ele na posição que indica lá no seu multímetro para ver a resistência, ok? O que você vai fazer? A ponta preta, a ponta preta, que é a ponta de prova preta, o negativo, ela tem que ficar em algum lugar da moto que seja aterrado. Pode ser no motor, pode ser aqui na cabeça do motor, pode ser no aterramento lá perto da bateria, enfim, qualquer lugar da moto que seja aterrado, você pode colocar sua ponta de prova preta. A ponta de prova positiva, você vai testar os 3 fios que vêm do estator para o regulador. E o que acontece? Está vendo aqui na tela do multímetro? Ele está mostrando resistência infinita, porque eu não estou colocando em local nenhum, ok? Então eu vou testar agora os 3 fios do estator com o meu positivo e o meu negativo fechando em algum lugar que seja aterrado na minha moto. Em todas as 3 fases do meu estator, quando é uma moto acima de 0,8, ele vai ter 2 fases. Então, em todas as fases do estator pro regulador, eu tenho que ter resistência ao infinito, ok? Essa aqui novamente eu cito, como ela não tem conector, a gente vai espetar a ponta de prova aqui na fase, para poder pegar o contato. Se tivesse conector, a gente já botava direto na pontinha do conector. Bem, tá ali uma ponta de prova positivo, agora eu vou pegar uma parte aterrada da moto. Como eu falei, pode ser o próprio motor, o motor ele é aterrado. E a gente olha lá, olha o problema ali. Na primeira fase que eu já testei do estator, eu não estou tendo resistência infinita. Então isso quer dizer que o verniz do meu estator já está queimado. Então, muito provavelmente quando eu abrir lá a lateral da primária e retirar lá o rotor para verificar o estator, a gente vai ter bobina queimada, porque eu já estou tendo resultados aqui de resistência, que eu não poderia ter resistência. Ok? Vamos olhar a outra fase. A outra fase, mesma coisa, a gente está com resistência também na segunda fase do estator. E vamos olhar a terceira fase do estator. Também com resistência. Então, nesse caso aqui, de cara eu já posso condenar o estator, porque eu estou com resistência nas 3 fases do estator. Em todas as fases tinha que estar assim, ó, deixa eu tirar aqui, ó, tirei a ponta de prova do negativo. Em todas as fases, se ele não tivesse em curto, ia ter que me apresentar resistência ao infinito, que é o número 1 do lado esquerdo do visor. E aqui em todas as 3 fases, quando eu coloco na carcaça, ele me indica que esse estator está aterrado. Todas as 3 fases dele. Se fosse o estator de 0,8, provavelmente estaria aterrado as 2 fases. Então, nesse passo, a gente já vê que a gente tem um problema no estator. Então a gente já vai ter que cortar essas soldas todas aí e abrir a primária lá e sacar esse estator fora para mandar recondicionar, ou então, se o proprietário quiser, colocar um estator original 0, que é o que eu normalmente recomendo pro pessoal. E diga-se de passagem, até uma coisa que eu fiz na minha moto e outros usuários que eu sei já fizeram, é fazer um upgrade de estator da 0,6, colocar um estator de 0,8. Por quê? Lembra que eu comentei que o estator de 0,8, depois eu vou até mostrar um vídeo aí que eu tenho os dois aqui na mão. O estator de 0,8, ele é bifásico e ele tem menos bobinas que o estator de 0,6, que é um trifásico. Então ele gera menos calor. Ele gerando menos calor, as chances dele queimar é muito menor do que o estator de uma 0,6. Esse foi um dos upgrades de elétrica que aconteceram nas builds acima de 2008, nas XBs. Ok? Então, recapitulando. Ponta de prova positiva
numa fase do estator, ponta de prova negativa, numa parte aterrada da moto. O resultado tem que ser sempre infinito. Se tem algo diferente disso, a gente tem um problema no estator, ok? Agora, continuando os testes, bem, o primeiro teste, vamos lá recapitular tudo que a gente viu até agora. O primeiro teste foi aquele que eu liguei a moto e vi que ela não carregava até 13,5 volts. Esse foi o primeiro teste, a gente partiu aqui para baixo. Aí, o segundo teste foi o que a gente verificou se o estator estava aterrado. Nesse teste, a gente já teve a certeza que o estator estava aterrado. Tem um terceiro teste, porque, por exemplo, pode acontecer do estator ele estar carregando pouco, está carregando ali mesmo acima de 2000 RPM, ele está carregando aí 13,5 volts. Então, o seu estator ele está para morrer. Então, pode acontecer dele, nesse primeiro teste com a moto ligada, ele marcar lá 13,5 acima de 2000 RPM, até 13,6, 13,7. Você fazer o segundo teste que a gente fez, que foi aquele do aterramento, ele dá tudo certinho, dá resistência ao infinito nas 3 fases. Aí você tem que fazer esse terceiro teste que a gente vai fazer agora. Porque esse teste vai indicar o quê? Se o estator, para quem já viu ele é uma bobina. Eu vou até... Só um minutinho, eu vou pegar um estator que fica mais claro. Então, fui ali buscar um estator. Isso aqui é um estator bem fritinho. É um estator que estava na minha moto antes de eu realizar o upgrade para um estator de 0,8. Então, o estator basicamente ele é composto por diversas bobinas, um arame de cobre, e ele fica, depois quando abrir lá vai ficar mais claro para vocês observarem, mas ele fica lá ligado na carcaça do motor e o magneto no eixo do virabrequim. Quando o magneto roda aqui com o estator dentro dele, ele gera energia, como eu falei, corrente alternada, que sai por esses 3 fios, no caso da 06, no caso da 08, 2 fios, e vem parar aqui. Então, esses fios aqui são esses caras aqui. Quando eu falei do primeiro teste, o primeiro teste justamente é para dizer se estamos com bobinas queimadas. Então, esse estator aqui, por exemplo, ele já não passava, no primeiro teste, não, desculpa, no primeiro teste ele estava carregando abaixo de 13 volts. No segundo teste, ele fez igual esse estator dessa moto aqui, que apresentou justamente, não deu resistência ao infinito, ele deu resistência, então já era indicação que o verniz já estava queimado. No terceiro teste, que é o teste que a gente vai fazer agora, ele deu um resultado positivo. Por quê? Porque o próximo teste agora é para justamente verificar se tem algum fio desse rompido. Porém, se ele já não passou no segundo, ele já está com bobina queimada, então o seu estator já não presta. Aproveitando que eu estou com o estator na mão aqui, eu estou com os dois na mão aqui. Lembra que eu comentei do estator da 08 e da 06? Reparem bem, a diferença dos dois é muito visível, é gritante a diferença dos dois estatores. Na minha mão direita é um estator de 06. Reparem que ele tem muito mais bobinas, e ele é o que eu falei ali, os 3 fios ali, um trifásico. Quando você pega aqui o estator de 08, esse aqui é um estator 0 que eu tenho de reserva guardado. Eu fiz o upgrade da minha moto e comprei um reserva e deixei guardado. Reparem que ele tem muito menos bobinas. Ele tem a bitola do fio dele é muito mais grossa, então isso ajuda a não queimar. E ele é bifásico, ele tem só 2 fios. E justamente por ele ter menos bobina e ser bifásico, ele gera menos amperes. Só que isso não é um problema. A quantidade de amperes que ele gera é suficiente para manter o sistema elétrico da moto. Porém, ele esquenta muito menos do que esse cara aqui de 06. Consequentemente, o risco de queima de um 08 é muito menor do que o risco de queima de um 06. Então fica a dica aí para quem quiser fazer um upgrade de estator, quem tem moto abaixo de 08. Um upgrade no sistema elétrico é colocar um estator de 08. Ele é totalmente compatível, você vai precisar mudar só o seu regulador de voltagem, porque o regulador de voltagem da 06 também é trifásico, da 08 bifásico. Então você tem que trocar o sistema regulador e estator. Aí você faz um upgrade e vai diminuir consequentemente o risco de queimar um estator. Ok? Vamos continuar lá os testes. Bem, continuando os testes aqui.
Nesse teste a gente vai justamente verificar se tem fio rompido. Como é que basicamente ele funciona? Eu vou pegar uma ponta de prova, vou escolher um fio e vou colocar uma ponta de prova. Vamos espetar ela aqui. E com a outra ponta de prova, eu vou olhar, verificar os outros dois terminais. E o que acontece? Eu tenho que ter, novamente, a escala do multímetro tem que estar aqui em ohms. A escala do multímetro agora, ela vai ter que dar entre 0,1 ou 0,6. Se der alguma coisa diferente disso, justamente tem algum daqueles fios estão rompidos lá dentro do estator. Então vamos lá. A gente botou aqui no A, vamos botar aqui no B. Quando a gente olha o multímetro lá, olha só, a gente olha o multímetro, deixa eu espetar direito, a gente olha o multímetro, tinha que estar dando entre 0,1 e 0,6, está dando 14. Então, além disso, deve ter fio rompido lá dentro do estator. Vamos olhar no próximo fio, a mesma coisa. Não está dando 0,1 nem 0,6. Não está dando nada entre 0,1 e 0,6. Então, a gente tem um problema aí. Beleza? Então, esse estator aí com certeza já está comprometido. Então, aí os principais testes que você tem que fazer quando a sua moto começa a carregar menos que abaixo de 13,5 na lenta e abaixo de 14 acima de 2.000 RPM. Beleza, galera? Então, tá aí o vídeo do teste. Eu vou seguir os trabalhos nessa moto, mais para frente eu vou fazer um vídeo de como retirar o estator, porque a gente vai ter que realmente retirar esse estator e bola para frente, meter a mão na massa para fazer a motoca voltar a rodar aí. Então, galera, esse aí foi o vídeo de teste do estator. Espero que vocês tenham gostado, espero que todo mundo tenha compreendido. Quem não compreendeu, tiver alguma dúvida, entra lá no canal do Telegram e a gente discute lá, ou então manda alguma dúvida aí nos comentários. Mas é isso aí, o teste é bem simples, não tem muito mistério, você só precisa realmente ter as ferramentas. O principal dela é o multímetro e a T27, que é para tirar a capa da correia que a gente tirou ali, para ter acesso à fiação do estator. E é isso, vamos acompanhando aí. E essa aí a gente vai ter que trocar o estator. Em breve a gente vai ter um vídeo aí, galera. Um abraço, até mais.